e eu tive o prazer de acompanhar o Samuel desde o início da jornada dele. 2013, nos conheceu. Eu já estava na estrada literária quando eu conheci o proeminente poeta Samuel. E foi maravilhoso acompanhar esse amadurecimento. Samuel, livro a livro, prêmio a prêmio, foi ganhando o espaço dele na literatura paraense. Hoje, eu sou o olhar de fora. Vocês que convivem com ele são o olhar de dentro, o olhar de próximo, o olhar do vizinho, o olhar do amigo, o olhar do familiar, o olhar daquele que te viu crescendo. E, infelizmente, às vezes, para o olhar próximo é mais difícil enxergar do que para aquele que está distante. É aquela velha máxima do santo de casa não faz milagre. Infelizmente, na literatura, às vezes isso acontece. É preciso que o olhar de fora aponte e diga, olha o talento que vocês têm. Isso aqui é recorrente na vida de muitos escritores no Estado. E por que isso nos incomoda e por que temos essa dificuldade de perceber isso? Tem um filósofo que eu gosto muito, de nome complicado, que é o Émile Cioran, que traz a ideia de que o contemporâneo nos incomoda porque está ao nosso lado. Alcídio Jurandir não nos incomoda porque não está mais aqui. Já cumpriu a missão dele e hoje nós temos a literatura dele que enriquece a literatura paraense e nos mostra todas essas camadas e subcamadas do homem e da mulher marajoara. Mas ele não está mais aqui. É mais fácil nós olharmos e reconhecermos o valor do Dalcídio. Samuel está aqui com vocês o tempo todo. Fica mais desafiador para a gente reconhecer o talento de quem está em atividade. Mas é preciso reconhecer o talento de quem hoje está na estrada. É preciso, eu tenho um amigo que diz que ele não quer receber reconhecimento depois que ele falecer, porque reconhecimento depois que a gente falece só serve para quem está dando o reconhecimento. Para nós já não serve mais. E mesmo que nos coloquem um busto ou uma estátua numa praça pública, quem vai gostar são os pombos, que vão aliviar seus ventres na cabeça da estátua. É muito importante que a gente reconheça os nossos valores hoje. É muito importante que a gente entenda que a literatura que o Samuel produz aqui no Marajó está reverberando em todo o Estado, é reconhecida em todo o Estado, pelo menos, como eu disse, por quem entende de literatura. É claro que para o Samuel e para todo homem e mulher que nasceu no interior, vou citar aqui, que nasceu, por exemplo, no Marajó, existe sempre o desafio de ter que quebrar algumas barreiras de invisibilidade e de exclusão que existe a partir de centros de poder socioeconômico, como uma grande metrópole ou uma grande capital. O que é produzido no interior sempre precisa quebrar essa barreira, não basta apenas ser ótimo, precisa também desafiar um sistema que quase sempre nos exclui. Esse é um desafio que nós temos, não apenas dentro da literatura, em todas as camadas, porque em quase todas as camadas o homem e a mulher do interior é deixado para trás. Os recursos chegam depois, chegam minorados, não é feita uma distribuição democrática desses recursos, políticas públicas, por exemplo, para os livros, sempre são concentradas em regiões econômicas de poder e o que nos chega quase sempre é aquilo que algumas pessoas chamam no popular de babujo. Você sabe o que é babujo? Vamos exemplificar. Quando você chega num restaurante, só tem aquela comida que todo mundo já comeu e festou só um pouquinho lá. Às vezes é o que nos chega. O homem e a mulher do interior, o escritor, que é o caso do Samuel aqui, tem um grande desafio. Ele precisa da ajuda de outros homens e mulheres do interior para vencer este desafio. Eu vou terminar essa minha fala citando uma história que eu ouvi há pouco tempo
de um comediante que vocês devem conhecer porque ele apanhou recentemente do Will Smith, que é o Chris Rock. Chris Rock tem um vídeo aí na internet que ele diz o seguinte: olha, eu moro numa mansão. Eu sou um homem preto que mora numa mansão. Eu moro num dos condomínios lá dos Estados Unidos mais ricos. Só tem milionário onde eu moro. Eu venci na vida. Eu tenho como vizinho, eu acho que é a Ofra, que é uma mulher preta. Está lá, tem a mansão dela. Para eu ter minha mansão, para eu vencer na vida, eu tive que me tornar um dos melhores comediantes de stand-up comedy dos Estados Unidos. A Ofra teve que se tornar a melhor apresentadora de televisão dos Estados Unidos. E vocês sabem quem é meu vizinho? Meu vizinho é um médico. E nem é um médico excepcional, não, é um médico mais ou menos. Então, um homem preto, ele finaliza com essa fala, para ele ter o que eu tenho, ele tem que ser o melhor naquilo que ele faz, porque a sociedade obriga. Se ele não for o melhor, ele não vai ter. E um homem branco não precisa ser o melhor, basta fazer o básico, que ele consegue tudo que a gente consegue sendo o melhor. Se a gente pegar isso e trazer para nós que somos do interior, isso vai valer também. Para um escritor do interior ter seu espaço em centros que formam a opinião no Estado, não basta ele ser o básico, ele tem que fazer muito mais do que muita gente que lá não faz, mesmo tendo o talento maior do que estas pessoas. Ele precisa fazer o extraordinário, porque senão ele perde espaço para quem não tem o talento que ele tem, mas já parte de um espaço socioeconômico que o privilegia. Por que eu estou falando isso? Porque essa é uma das lutas que eu tenho, que o Samuel tem, que a Federação das Academias de Letras hoje tem, que é a de mostrar, de conscientizar a nós, que somos homens e mulheres do interior, que a gente não precisa buscar ser aceito, a gente precisa fazer nossa arte, a gente precisa produzir, a gente precisa ocupar espaços e os outros que nos aceitem. Se não nos aceitarem, seguimos produzindo. Muito obrigado a todos. Parabéns, Samuel. Sucesso no teu livro.